única vez que recebemos aqui dois convidados da mesma semana eram irmãos. Foram os Manos Rosado, os Anjos. Agora voltamos a receber dois convidados, ou melhor, duas convidadas. Não são irmãs de sangue, mas é como se fossem unidas na cumplicidade, na partilha e agora também numa causa comum. Esta semana na RTP Informação falamos do respeito, do civismo, da igualdade, do feminismo, com as fundadoras da plataforma Maria Capaz, Rita Ferro Rodrigues e Iva Domingues. Ou seja, na casa onde tudo começou, a RTP, abrimos as portas a duas amigas, uma da SIC, outra da TVI. Rita e Iva, ainda bem que vieram. Obrigada. Obrigada, gostei muito do convite. Fiquei, gostei muito desta introdução, até porque é totalmente verdade. É verdade. Totalmente verdade. Sim. Vocês são Somos irmãs. irmãs. Somos. São Escolhemos, sim. São quase tão Estávamos gêmeas como os predestinadas. Manos Rosado, aliás. São quase tão gêmeas como os Somos Manos tão Rosado. amigas como. E como acontece-nos irmãos. aquilo que acontece. Aliás, a Rita tem um gêmeo, não é? Que eu adoro. É mesmo teu gêmeo. Sim. Mas Eu acontece estou mais tempo contigo do que com o meu irmão gêmeo. Com o teu irmão João. Que é aquele pressentimento que o gêmeo sente quando alguma coisa não está bem. Sim. Acontece-nos. E a quando alguma proteção. coisa está bem também. E também as zangas que fazem parte Sim. das relações de irmão, Uhum. mas depois no dia seguinte já está tudo bem, aos Beijinhos beijinhos. e abraços. Contem-me lá o que é isso ser feminista em 2015. Então, É preciso. É urgente feminista. É querer, obviamente, e antes de mais, a igualdade de direitos, de Direitos oportunidades cívicos e de trabalho para homens, mulheres, transexuais, bissexuais, para toda a Gays, gente. Os lésbicas. mesmos direitos, obviamente. o nosso feminismo é um bocadinho. O nosso feminismo, eu quero acreditar que é um feminismo que faz sentido nos dias de hoje. Porque o feminismo sempre fez sentido, mas isto que a Iva disse, de incluirmos também nesta luta, que é a luta pela igualdade de género, e que é uma luta das mulheres, mas que temos consciência que nesta luta tem de estar também os gays, as lésbicas, os transexuais, é uma coisa muito discutida mesmo dentro do próprio feminismo, das várias correntes, mas é o nosso, claramente. Sim. Mas, sobretudo, não é querermos ser, como é óbvio, iguais aos homens, como é óbvio, não queremos... Há que queremos celebrar essa diferença. celebrar a Atenção. diferença. Há muito essa confusão, não é? Sim, completamente. Queremos, obviamente, as mesmas oportunidades e os mesmos direitos, mas sempre celebrando essa diferença. Como é óbvio, até porque somos diferentes, e ainda bem. Sim, ainda bem. Mas é Não sobretudo confundir. uma questão de direitos políticos, direitos civis, Económicos. que ainda não estão adquiridos. Não ao estão contrário do que adquiridos? as pessoas- não estão. não. Não estão. Quer dizer, nós ainda por cima vivemos em Portugal, vivemos na Europa, não é? Nós somos umas privilegiadas. E o nosso feminismo e a nossa Maria Capaz também têm como objetivo descentralizarmos do nosso umbigo europeu e analisarmos a situação das mulheres à volta no mundo inteiro, que é terrível. Mas em Sim, Portugal... mas a Europa, apesar de tudo, é diferente, É do diferente, resto é do um mundo, bocadinho não é? melhor. Mas não está Mas ainda há- adquirido. Até porque é aquele... tudo que está... A norma que existe é um dado adquirido para toda a gente. Mas se pensarem bem, se fizerem essa análise, não basta olhar para os quadros de administração das empresas. Para os ordenados. Basta olhar para a desigualdade de para os Mas a ordenados. coisa governos. resolve-se com cotas, por exemplo, como os Claro. políticos Para quiseram. já, tem que ser. Um dia seremos felizes quando não for preciso cotas. Mas para já, Tem de ser. tem que ser, claro, não há outra forma. Como o Dia da Mulher. Nós adoraríamos que não fosse necessário existir. Esse- Também é exato. uma... Mas não é um bocadinho anacrónico nestes tempos Não, porque- fazermos notícia com o lançamento de um projeto como o Maria Capaz? Não, e eu acho muito bem que se tenha feito, mas não é um bocadinho um sinal dos tempos, Já não de devia ser facto. preciso. Exatamente. Por não é? acaso acho que não. Sabes Ou porquê? quando fazemos notícia de uma personagem gay numa novela, Já não ou devia porque ser houve um preciso. beijo de duas mulheres numa novela, No outro- ou de dois tens toda homens. toda a razão. No outro dia vi uma Nos entrevista... Estados Unidos já ninguém faz essas notícias disso. Mais ou não é? menos. No outro dia vi uma entrevista de uma Mas transexual outras coisas são atrasadas, genial e intelectualmente brilhante, não é portuguesa, e que dizia que coisa, sempre que vão a um programa de televisão não me apresentam como a professora X, apresentam-me como transexual e professora O X. rótulo. Quer dizer, o que é que isso interessa? E é verdade, tens toda a razão. Porém, eu acho que nós estamos aqui numa altura, e este ano tem sido um ano absolutamente extraordinário de discussão da igualdade de género, esse nível, é a nível mundial mesmo. Acabámos de ver reconhecido nos Estados Unidos. Brutal, não é? Que vitória gigante. Que nos encheu de alegria a E que todos. nos encheu a todos. Mas que já vem tarde. E que coloriu o Facebook E muito com, bem. com várias e muito cores bem, do tanta gente se arco-íris. enervou com isso. As pessoas não têm mais nada para fazer. Há tanta coisa para As pessoas nos enervar. enervam-se com Muito pouco. tudo. Com tudo. Mas Mas, sim, acho que esta questão está completamente na ordem do dia e ainda bem, e ainda vai estar mais. Aliás, tal como aconteceu com o casamento, e as pessoas começaram a dizer o amor venceu, nós temos a certeza que os direitos iguais irão prevalecer no futuro. Esse é o caminho. Não há... Estou-me a lembrar do Mad Max. Vamos viver o Mad Max. Há um caminho. Esse é o caminho, nunca é regredir. Se bem que há, em alguns aspectos na nossa sociedade, às vezes, regredimos.
E está a acontecer. E é por isso que faz sentido. Recentremos no feminismo e na luta das mulheres. Sim, sim. Regredimos desse ponto de vista? Há muitas coisas em que eu concordo com a Iva em que perigosamente regredimos, mas isso E- tem a ver e não é só também o com questões feminismo. políticas, como é Mas óbvio. de Simone de Beauvoir, por exemplo, da década de 1960 até hoje, não se fez um caminho? Claro que se fez um caminho gigante, mas atenção, Nuno, com as cada vez que liberdades tens individuais. Sim, cada vez que tens uma crise económica muito forte, como é o caso do que se passa em Portugal, em que pões em causa, por exemplo, o Sistema Nacional de Saúde, tens, obviamente, regredidos brutalmente no que diz respeito, por exemplo, ao direito de acesso às mulheres a cuidados de saúde. E isto são coisas que já estavam adquiridas e que, se não estivermos muito vigilantes e atentos, podem voltar para trás. E isso é gravíssimo, porque a condição feminina não é igual à condição masculina, não é? E mesmo a nossa saúde, por exemplo, é uma saúde e um corpo que requer cuidados de saúde diferentes, até porque nós somos mães, não é? E, portanto, há várias questões que se ligam também com questões políticas e económicas e que, nesta altura, vale bem a pena estarmos muito vigilantes e falarmos sobre elas para que não regridam. Sim. Mas deixa-me só dizer uma coisa. Ano Hillary Clinton. Não vou fazer aqui campanha, até porque eu não voto na senhora e nunca votaria nela por ser mulher, atenção. Sim. Mas atenção que tens uma candidata fortíssima à presidência dos Estados Unidos, fortíssima, que também ela assumiu a palavra feminismo e assumiu a luta da igualdade de género como Sem uma nenhum das tipo de bandeiras constrangimento. da sua campanha. E eu acho que isto é revelador. muito importante. É bom para eles e vai ser bom, certamente. Mas para também nós. porque é um discurso politicamente correto. Eu acho que no caso Rende da Hillary, votos. eu quero acreditar, eu ainda sou daqueles que acreditam que há políticos que são Daquelas. sérios. Aquelas que acreditam. Daquelas. Que há políticos que são sérios, sabes? E eu acho que no Nas caso... suas intenções. Eu acho que E é- a sua história, na sua Sim, mas eu memória. quando digo isto não é no sentido de retirar seriedade à Hillary Clinton. Sim. É apenas neste sentido. Sentem que neste momento este discurso é um discurso que, do ponto de vista político, também rende votos. Mas repara, ela tem de o fazer, ela é mulher. Os Estados Não, Unidos não. conseguiram eleger primeiro um afro-americano do que uma mulher, Nuno. Atenção. Portanto, essa vitória ela é nem sequer mulher. é garantida. Das duas, uma, ela vai para a frente e não deixa. E também é uma forma de se defender, porque tu sabes bem como é que é aquele país. E, portanto, é muito bom que ela faça esse discurso. Mas é, no caso dela, muito coerente, porque vai ela tem uma ser- história Sim, feminista sim. desde sempre, desde E vai desde ser miúda. uma luta dura. Pois vai. Sim, claro que vai. E vais perceber que faz sentido continuar a fazer. Lá está. Se ela não conseguir. Olha, vou-te dar um exemplo do Enfim, nosso país. está. Sim, Giro. dá. O quê? A Ministra da Administração Interna, esta semana, foi alvo de uma série de reportagens que eu nem consigo qualificar, não vou dizer as publicações porque não interessa. E as reportagens versavam pelo seguinte: a senhora tem o descaramento de usar há não sei quantas... O mesmo blazer O na mesmo mesma. blazer. Agora diz-me tu, Nuno, se tu usares o mesmo blazer, ou se... Tenho usado algumas vezes O este. João Adelino Faria, que eu Alguém vai- adoro. alguém vai reparar. Ou o Ninguém Rodrigo vai Guedes de reparar. Carvalho. Ninguém vai Ninguém reparar. vai reparar. Isto são coisas pequeninas, mas que dizem muito da forma como a própria mulher, na esfera pública, é analisada e retirada das suas capacidades intelectuais para analisarem uma forma. Isto é errado. Por exemplo, quando um homem está a discutir ou está a expressar as suas ideias e fica empolgado e dá uma palavra mais alta e até dá um murro na mesa, É líder. É convicto e é líder. Se é uma mulher, é uma histérica. Estás a ver? Até Um nestas homem pequenas que tem muitos relacionamentos, já se sabe que é um bom Um vivant, herói. Já para nem falar por aí. Uma mulher Já que tem nem muitos estamos a relacionamentos entrar. é um nome Já nem feio, estamos, Claro. já não estamos a indizível entrar por aí. na Mas televisão. essas são as pequenas coisas. São não é? pequenas coisas. Se quiseres ir à violência doméstica, vamos a outro caminho, não é? Porque E a não, outra coisa Como é que se faz esse caminho? Ou seja, é um caminho geracional, seguramente, é um caminho que vai demorar, Com a educação, que se vai não há fazer outra caminhando, maneira. não é? Deveríamos introduzir esta questão desde logo Mais nas escolas, escolas. Nós Mais defendemos cedo na nossa plataforma que a educação cívica e a educação para a igualdade de género devia ser uma prioridade nas escolas. E o mundo seria muito mais justo, livre. sem dúvida nenhuma. Eu dou-te um exemplo. Ainda ontem aconteceu, íamos as duas na rua, e acontece com todas as mulheres, não tem a ver com ser a Rita e a Iva, e passa um senhor num carro de alta cilindrada e acha que está no direito de abrir a janela e despejar uma série de ordinarices para nós que estávamos a passar na rua. Isto parece que tem muita graça, mas não tem graça nenhuma. Eu tenho o direito de andar na rua livremente, eu ou a minha filha que tem 12 anos, as nossas filhas, e não sermos agredidas ou incomodadas por homens que acham que têm o direito de ser ordinários só porque lhes apetece. E isto acontece com as mulheres todos os dias no nosso país, nas nossas ruas, Nuno. E isto não tem graça nenhuma. Eu não pedi para que me incomodassem na rua. Eu quero andar livre e sem medo. Um homem não sabe o que é chegar às 3 da manhã a casa e estar
à procura da chave, olhar para trás com medo que alguém lhe faça mal. Os homens não têm esta sensação, nós mulheres temos. E não é uma mulher que vemos atrás de nós, é obviamente sempre um homem que nós vemos atrás de nós. E já nos aconteceu a todas. Eu acredito que os homens têm que fazer parte desta luta, mas que têm que também ser ensinados. E tendo em conta que a escola é um motor importantíssimo, Sim, obviamente. Estas questões têm que ser debatidas nas escolas. Até porque, por exemplo, no outro dia li um texto de uma pessoa que agora tinha sido pai de uma menina. E estas questões do feminismo nunca se tinham colocado na cabeça dele. Pois. E agora, com uma filha, e pensando no futuro dela, e nas opções que ele queria para ela, e na segurança que queria para ela, e nas oportunidades que queria para ela, começou a perceber que, de facto, há tanta coisa que está enraizada e que ele deixava passar, até ele fazia parte, e agora punha em questão tudo. Vocês sentem que estão a despertar consciências, ou seja, que Esperemos que sim. estão a fazer esse papel um bocadinho de desbravar caminho? Não, porque há um caminho que já Antes foi de nós, feito por extraordinárias mulheres, essas sim com uma coragem inacreditável, numa altura em que as mulheres, por exemplo, não podiam votar, quer dizer, numa Agora altura em que podemos dizer o que precisavam queremos, de uma temos direito autorização à para sair do país. Sim, mas Já não vai há muito seguramente, tempo. claro que Essas sim. foram as mais corajosas. Claro que sim, mas seguramente que nesta fase do campeonato Há outro tipo de problemas. Há outro tipo de problemas e provavelmente a problematização destas questões, no momento em que se calhar não era suposto que elas tivessem de ser verbalizadas, é um bom Acreditamos, contributo para isso. Com alguma humildade, acredita que, porque é mesmo, porque nós aprendemos muito com outras, até com outras organizações que fazem um trabalho inacreditável há muitos anos e que até são um bocadinho desconhecidas. Outro exemplo da UMAR faz um trabalho incrível há muitos anos e tem uma experiência muito mais vasta do que nós. Mas nós temos uma grande vantagem. O facto de sermos as duas figuras públicas, de termos criado este projeto com outras mulheres com muita projeção, deu-nos uma visibilidade e uma visibilidade para estas causas que são de muitas outras mulheres incrível, quer dizer, e isso é uma grande responsabilidade também. Mas há coisas que nós falamos e que já estão a ser faladas há muito tempo por outras mulheres, não têm tanta visibilidade como nós. Portanto, eu acho que essa visibilidade deve ser aproveitada com canalizada, responsabilidade. claro, sempre com essa responsabilidade. Em que momento é que despertou este clique? Isto já, nossas conversas de sempre, Sempre. né, aquilo que nos comove, aquilo que nos revolta, as injustiças, As o nosso nossas dia a próprias dia, vidas as nossas próprias profissionais, vidas profissionais, não é? a nossa Também própria nos, história. Também já nos aconteceu muita coisa a este nível. Esta conversa da igualdade de género e do feminismo é uma coisa. As amizades têm pontos de grande Convergência, cumplicidade, não é? É assim que faz sentido. E esse sempre foi um ponto nosso. Sempre falámos e Mas o uma ano coisa passado era mais a falar sério. sobre esta questão, conversas de café, em casa, uma da sim, outra, e o ano passado, mais entre a sério. amigos. Outra coisa foi pensar, vamos passar das palavras aos atos, não é? Sim. Uma bela Foi uma noite. bela noite com uma garrafinha de tinto. É sempre bem regado. Estas ideias vêm sempre bem tão regadas, bom. não é? E também foi uma noite muito bonita. Eu gosto de acreditar que os projetos bonitos nascem de coisas verdadeiras e bonitas. Em que foi uma noite de confidências de nós as duas e de alguma percepção de que estamos a chegar aos 40 anos e queríamos deixar Um legado e uma marca. Uma marca até Também para as pensando nossas nas- filhas. exato, pensando nelas também. que estão na adolescência, e portanto isto para nós é tudo muito complicado de ver agora de repente. Gerir tudo isto. E eu já tinha uma ideia que era só embrionária, comecei a discuti-la com a Iva e pusemos isto em marcha. Tudo começou numa folha A4 A4 que eu guardei. E ainda guardaste a nossa primeira reunião e ainda a gravaste também. É verdade. Mas foi assim, portanto, uma coisa. E agora, claramente, ultrapassou-nos, no sentido em que isto E cresceu de ainda uma bem, maneira. é maior do que nós. Nós somos uma face visível, mas não somos de todo. A Maria Capaz vive por si só e com este exército de mulheres, como nós gostamos de chamar. Mas que cresceu de uma maneira. Ou seja, havia de facto um espaço e havia uma vontade das mulheres falarem sobre estes assuntos. E não só, de se também unirem. para mostrar as suas valências e os seus trabalhos. Maria capaz de tudo. É, aliás, dessa forma que vocês terminam a carta de intenções com que se apresentam no site, na plataforma. Esta ideia de Maria capaz de tudo tem um ar ameaçador. Aliás, tão ameaçador como a vossa foto, em que vocês aparecem de punhos cerrados, para quem não conhece, e basta ir ao site Maria Capaz e aparece lá no Quem Somos um texto e depois uma foto da Iva e da Rita em que elas estão de facto com um ar muito ameaçador. Isso também tem um propósito. Eu diria que é um ar muito masculino. Claro, isso tem um propósito, que é. Mas porquê que tu dizes que é um ar masculino? Porque na tua cabeça. Eu estava à espera dessa contra-resposta. Porque na tua cabeça e na cabeça das pessoas até que acompanham as nossas carreiras, e portanto nós também quisemos que as pessoas percebessem isto, é desconstruir as ideias de género, Estereótipos, não é? Estereótipos, porque
é dito às meninas que não podes cair, não podes correr que vais cair. Ai, tu não sei o quê. Isso é uma coisa de rapaz. E o que é isso? Eu quero ser rapaz, engenheira. ou Não de- pode, isso é uma profissão de rapaz. Tu tens que ir para línguas e literatura. Isto corre está tudo com- na nossa cabeça. Bailarino. As cores, as Vai miúdas... estudar música, O vai quê? bailarino, Uma miúda dança. quer ir para o judo, tens que ir para o balé. Ou ao contrário, Ou atenção. xadrez, quer dizer, como é que... Não. Ou ao contrário. Tanta E essas coisa. questões que são muito mundanas, mas que são muito interessantes e algumas são muito portuguesas, são muito interessantes também de desconstruir nesta nossa... É esse também um dos nossos objetivos. Porque são coisas que estão tão enraizadas. Nós próprios, temos que dizer, fazemos um esforço para as desconstruir no dia-a-dia. Já está mais mecanizado, mas é um esforço verdade, constante. todos nós. Sim, todos, porque é uma coisa que está tão A enraizada. sociedade é patriarcal e nós todos sofremos dessa herança. Podes crer. Não é? Essa herança. Maria, capaz de tudo, capazes de quê? Tudo o que nos propusermos, tudo aquilo que quisermos fazer, de, sobretudo, nos cumprirmos como mulheres, muito para além de sermos mães, muito para além de sermos, agora vou dizer a palavra que eu mais odeio no mundo, esposas. Foi de propósito. Cumprir-nos como mulheres, com os nossos sonhos, com as nossas Esposas têm um lado ambições. muito obediente, não é? É. Um lado da ânsia-regime, não é? Claro. Mas é aquilo que Que a se nossa continua a ouvir, educação cristã- continua a ouvir nas missas deste país, não é? Que é obedeces, a mulher tem que obedecer ao seu marido. Exato. Portanto, isto isso tem tudo uma história, não é? E quando eu, É a nossa- quando eu vos perguntava capazes de quê, era no sentido de este projeto Vai para onde? pode crescer. Que vai crescer. Claro, vai crescer. Tem que crescer. Nós, sim, isto surpreendeu-nos. Nós agora estamos numa fase de reorganização. Reorganização, aliás, das tropas a e Maria da própria Capaz estrutura. terá de crescer e vamos ter que nos reorganizar de outra forma. Deixaremos de ser o que somos agora. Só uma plataforma. Uma plataforma e vamos ser. Assim, não sei se podemos já avançar, mas se quiseres dizer. Eu acho que ainda é cedo, mas a questão é esta: nós não somos uma empresa, nós ainda nem sequer nos constituímos como nada e, na Exatamente. verdade, nós queremos criar emprego também. É uma coisa que é um grande desafio para mulheres que. E queremos no terreno, de facto, fazer A diferença. a diferença e a ação social, tudo. E para isso é preciso reorganizar-nos de outra forma. Querem intervir. Sim, porque nós estamos neste momento a fazer Não uma só a intervenção discussão, poderosa debate. na discussão, mas nós queremos ir para o terreno e temos já ações concretas muito bem pensadas Estruturadas. para arrancar setembro, outubro, por aí, mas que vai, portanto, transformar este projeto numa coisa um bocadinho maior do que só que já era muita intervenção, explicação do debate e acho que Mas isso vai pode ser muito giro. uma associação, uma intervenção cívica, pode ser por aí. Exatamente. Sim, é por aí, Nuno. É mesmo por aí. É por aí, sim. E pode saltar do ponto de vista comunicacional, pode saltar do digital, por exemplo, para a televisão, para outra. Isso eu acho que isso era uma grande malha, mas ainda ninguém pensou nisso. Nós, como calculadores, estamos fartos de pensar, porque acho Sim, que sim. nós temos. Acho que havia espaço há para- potencial para isto ser um para pegar belíssimo na programa Maria Capaz de e televisão, sim, se queres sim. saber. De Nós debate temos, e de não é só discussão de connosco, ideias. temos mulheres Sim, sim, incríveis sim. a colaborar connosco e Como é acho que, isso- como é que a são a Maria grande Capaz mais-valia. influencia ou pode influenciar o discurso político? um discurso político. O discurso político e a prática política. Eu, por acaso, acho que, quer dizer, eu quero acreditar que tudo influencia o discurso político. Uma coisa ótima na nossa plataforma, e tu sabes isso. Depende do político. Sim, depende do político. Há políticos Não influenciáveis. não é, Ou não querem saber. autistas, não sei. O que é que acontece? Nós temos na nossa plataforma, isso é uma grande mais-valia e também é uma coisa de grande discussão no mundo feminista. Nós temos mulheres de esquerda, mulheres de direita, mulheres de todas as Todo o espectro. condições, de todos. E isso é uma riqueza enorme, é muito difícil de gerir, não te vou mentir. Mas é muito interessante e muitas vezes e debatemos muito. Nós próprias temos há muitas alturas em que estamos em que temos opiniões diferentes, não é? E isso faz parte e faz falta, digo eu. E é isso que faz E com essa que, efervescência, com não, que- de certeza mas que não acho que passa. pode influenciar, Sim. sim. Nós não temos essa intenção. Nós queremos Não tem essa intenção? não, nós não somos um movimento Não se político. faz, mas não se faz, já lá vamos essa parte, mas não se faz o caminho, esse caminho não se faz também procurando mudar o discurso e as leis. Com certeza. Claro, E aí claro. estamos todas de acordo, independente da esquerda à direita. Tudo aquilo que tem a ver com direitos das mulheres, por norma, há uma enorme unanimidade na plataforma. estaremos sempre E quem sabe um presentes. dia, também te digo, não não? agora Não porque tínhamos ainda é pensado cedo, nisso. mas se calhar nas próximas eleições presidenciais até podemos arranjar uma candidata mulher. Ora, é aí que eu ia chegar. Era aí que tu querias chegar. Era aí que eu queria Claro. chegar. Sim. Admitem que deste movimento cívico, porque é disto que se trata, pode. Surgir um partido político? Não, nunca. Digo já. Não. Não.
Agora, apoiar, por exemplo, uma candidata mulher, que seja uma mulher que nós consideremos muito, muito válida, e há muitas em Muito Portugal, capaz. muito capaz E e absolutamente que possa feminista, fazer a diferença, uma feminista na presidência da República, bem, seria uma coisa que nós... Acho que era- não é impossível de todo. Isso Não é seria de todo unânime na impossível. nossa plataforma. O E apoio. tenho muitos nomes que só assim de repente... Assim, de repente, sim, Mas não também eu. vamos dizer. Pensei logo. Muito bem. Este programa é especialíssimo. Este programa habitualmente é sobre o lado mais de vida, de biografia dos nossos convidados. Hoje vamos falar mais, até porque este é um assunto muito importante. Eu, aliás, já tinha prometido aos nossos espectadores, tinha feito promessa solene aqui, quando aqui tivemos a Rita Marrafa de Carvalho, Outra Que é Maria capaz. que vos traria aqui e, portanto, estou a cumprir essa promessa das poucas que faço. Mas deixem-me aqui fazer uma pergunta, deixem-me fazer uma pergunta provocatória. Já disseram que os homens são importantes para a vossa luta? Claro. Claro, Vocês não vivem sem eles? claro. Nem Eu- queremos. Atenção, eu vivo sem eles. Então, Calma que a Iva ficou a olhar com ar estranhíssimo Eu para ti. gosto de os ter eu perto. também gosto de os ter, mas sei viver sem eles. Mas também sabem É uma viver questão sem sua, nós. quer dizer. Então porque aqui homem não Esse- entra na Maria Capaz? Entra. Entra, senão não entra? dá. Não. Entram homens feministas. Sim. Muitos, já escreveram muitos. Olha, o Marco, o Nuno Aliás, Marco, estou-me a não há lembrar. espaço para qualquer tipo, homem, mulher, seja machista ou Mas sexista. estão lá Feministas escondidos, estão porque eu estive lá, Não. ainda hoje estive lá a Só não ver. tem uma provocação, chama-se cota à parte. Mas só não aparecem mais Têm porque não- cotas? Têm uma cota. Têm cotas masculinas. Como... Exatamente. Foi uma provocação nossa. Uma vingança, portanto. Isso está lá. Uma Não, provocação não, é mesmo só- para chamar a atenção para a questão. Esta é uma Que essa é a plataforma- nossa vida, não é? Mas Este esta é é uma o nosso plataforma lado. feminista, esta é uma plataforma de mulheres, calma. Sim. Os homens têm muitos espaços públicos onde se podem andar à vontade, nós não. Mas Portanto, os há aqui uma feministas- diferença. Isto é mas mesmo. os homens feministas também fazem parte Sim. desta. Sim. O que é que são homens feministas? São Defendem homens. exatamente os direitos iguais para homens, mulheres, de deveres cívicos e estão nesta luta connosco. E mais, têm consciência, Sim, sim. têm consciência de uma história de séculos e séculos, de uma opressão de um género ao outro. Sobre o outro. Isto é muito importante. Os meus amigos que são feministas sabem, conhecem a história e conhecem e estão interessados nas questões relacionadas com as mulheres no mundo inteiro e percebem que querem eles próprios também educar os seus filhos na igualdade de género. Isto é muito importante. Não é só... Para ser feminista tem que se fazer alguma coisa para isso. Não é só dizer eu sou feminista, que é uma coisa super fixe e cool e que está na moda. Não. É preciso ter consciência do que é que estamos a falar e ter noção de que realmente houve há a nível histórico um desequilíbrio enorme entre os géneros e que tem de ser equilibrado. Tem que se arranjar esse E nem tem equilíbrio. resultado assim tanto, não é? Pelos vistos. Mas vamos lá. Rita, tu nasceste em Lisboa, Iva, tu nasceste em Braga. Onde é que se encontraram a meio caminho? Onde é que foi esse... Vamos dizer o nome dele. Encontramos No Pedro Mourinho. Encontramos no Pedro Mourinho. Um dos melhores amigos da Rita e o pai Desde da minha sempre. filha. Exatamente. Sim, Portanto, e ficámos foi amigas esta- desde aí. Sim, desde a SIC Já nos Notícias. conhecíamos antes, é verdade. Mas não éramos amigas íntimas. Não éramos. Quando a Iva começou a namorar com o Mourinho é o Ele meu disse melhor logo, amigo. aliás, ele disse logo, tu quando conheces a Rita, já conheci de vista, vocês não se vão largar mais. E eu disse, duvido. Mas ele tinha razão. Não tinha razão. Já estava a ver. E quando era... A pergunta é para as duas, sendo que cada uma vai responder Sim. individualmente. A vossa infância, estas questões sociais, no teu caso eu sei a resposta melhor do que no caso da Iva, também porque conheço melhor o teu ambiente. Claro. Estas questões da igualdade, estas questões sociais, estas preocupações, lembras-te desde sempre de serem preocupações... Sim, a minha mãe... O meu pai, é o mais óbvio, as pessoas... É mais fácil. Mas a minha mãe é feminista, portanto... Foi ela que me passou este género do feminismo. Lembras-te do primeiro momento em que sentiste, em que percebeste isto está mal? É assim, foi duro para mim porque eu em casa realmente os meus pais cumpriram muito bem a igualdade de género. E olha que eu tenho um irmão gêmeo, eu nunca senti diferença nenhuma. Antes pelo contrário, a única vez que me senti discriminada em família, é uma coisa com graça, é o meu queridíssimo avô, que eu adoro, já não está aqui, e que tinha uma tradição a seguir aos almoços de domingo, que era ir contar umas anedotas malandras, e não me chamava só o meu pai e o meu irmão. E eu ficava pior que estragada. Isto foi o único momento, portanto, estás a ver, isto não tem relevância nenhuma. Portanto, praticava. Mas na altura tinha? Teve. E eu Sentias? revoltei-me. Eu ia para o corredor e dizia, eu também quero ouvir. Mas o meu avô era outra Mas geração. era menos, se calhar não era por seres menina, mas sim por não teres idade ainda para ouvir Não, as- que o meu irmão também não tinha. Nós somos gêmeos. pois eu Era sei, eu por sei. ser menina. Aquilo incomodava-me, era por ser menina. Mas também percebo perfeitamente o meu avô. O meu avô agora já teria 92 anos, portanto é outra geração. E percebo perfeitamente porque é que ele o fazia. Mas
esse foi o único momento em família que senti isso, porque de resto a igualdade era absoluta e sempre se falou destes temas. E quando olhavas para o lado? Quando saía de casa era mais complicado. Quando entrei, por exemplo, para a Católica foi muito complicado. Aliás, não consegui acabar o curso, incompatibilizei-me com uma série de professores, porque estas questões da igualdade não existem. Quer dizer, na cabeça deles aquilo não existia, não é? Chocaste muitas vezes? Ui, o curso de Direito foi terrível para mim, tanto que não o consegui terminar. Tive conflitos muito grandes com alguns professores, até muito reconhecidos na nossa praça, já por questões destas relacionadas com os direitos das mulheres. E tu, Iva? O meu pai era um homem de esquerda e um grande feminista. E eu era filha única, portanto não tinha grau de comparação sequer. Em casa eu sempre fiz e sempre ouvi dizer que eu seria capaz de tudo. O mundo era meu e era ir lá, abraçá-lo, conquistá-lo, era para a frente é que era o caminho. Sempre fui incentivada e sempre recebi estas palavras. E sempre fiz um grande professor, professor de português e de história. E um grande homem, a quem eu devo muito, obviamente. A minha mãe sempre ali. A minha mãe é o lado forte de uma rocha na relação, mas esse lado sempre me fez acreditar que eu era igual e que era possível fazer tudo aquilo a que me propunha. Quando eu era mais na escola, eu sempre fui, lá está, eu até aos 14 anos não vestia uma saia, portanto eu era calças, o meu desporto era o futebol. Não eras a Maria Capaz, eras a Maria Rapaz. A chamada, lá está, mas isso já é... Mas o trocadilho também lá está, não é? Eu sei, Isso é o preconceito. Eras a Porque Capicua muito feliz quando... Muito feliz mesmo. E eu gostava muito mais. Eu gostava de jogar xadrez, eu gostava de jogar futebol. E sentias isso na pele? E sentia, era muito gozada por elas, o que era um bocadinho maldade, e por alguns deles também, Mas os que não eram tinhas meus algum companheiros. jeito já agora? Para jogar a bola. Tinha, diziam que sim. A mulher não eras má. Lá está. Era isso mesmo. Não, e depois, geralmente, Eu disse de propósito. era das primeiras a ser escolhida para as equipas, o que já quer dizer alguma coisa. Não era a última a ser escolhida. Não, Eu era os últimos, por razões óbvias também. E normalmente ia para a baliza. Mas depois, e mesmo na faculdade, estes temas, sempre tive grandes discussões e grandes pegas com outras pessoas, às vezes professores, outras vezes colegas, porque, de facto, eu sou feminista desde que me lembro. E depois, quando entramos para o mercado de trabalho, essas questões põem-se muito, Nuno. Centro armado, eu tive que fazer opções e... Também eu. Porque decidi ter filhos. É que isto são coisas que depois nós começamos a pensar. E perdeste oportunidades claríssimas, cargos concretas porque quiseste ser estar à espera do bebê. Foste preterida por estar à espera do bebê. Em várias, nem sequer tem a ver com, nem é necessariamente na empresa onde trabalho, coisas que me podiam ter acontecido e que não aconteceram, pela minha condição de mulher, coisa que eu me fazia uma confusão inacreditável. Portanto, são coisas que te fazem ganhar força para que não aconteçam com outras pessoas. Eu gosto de vocês, como vocês sabem, Nós ambas. também gostamos tanto. E ficaríamos aqui a falar Já passou. o tempo, quase. Vamos para a canja. Mas aproveitava esse lado da maturidade para lançar as últimas questões que têm a ver precisamente com as vossas crias, que já estão em idades que vão começar a dar-vos aquelas inquietações. Inquietações, pois faz parte. Que fazem parte da vida. Como é que elas encaram estas questões do feminismo? Elas já estão formatadas. Estão completamente chipadas, não houve qualquer hipótese. Não é? Já é girl power. Aquela fotografia Girl do power, Punho Cerrado é um bocadinho a prata da casa. Elas não é? também as têm, já têm fotografias assim também. Aliás, já usam de argumentos quando lhes convém, Claro. vão buscar o feminismo, quando lá em casa é preciso fazer alguma coisa. Desculpa, mas porquê é que tem que ser eu? Claro, com toda a Se razão. está cá mais pessoas. Então, não é? Usam, mas é. Não, já mas estão. são muito conscientes. E têm essa consciência. São muito conscientes até nas suas. E no são seu muito grupo de amigos. solidárias, Sim. que é necessário. Claro. As mulheres, É uma obrigação do solidariedade, feminismo, não é? de resto. Mesmo no seu grupo de amigos são aquelas. Eu vejo e observo, são aquelas que não deixam as mulheres amigas delas cair. Que eu estou sempre a dizer, nós não temos que. As miúdas preocupam-se muito com as opiniões dos rapazes nestas idades, portanto, uma das nossas lutas é explicar-lhes que elas têm que se preocupar com elas próprias e menos com os outros. Menos com os outros e, sobretudo, com aquela disputa que começa precisamente nestas idades e que condiciona muitas vezes as relações entre mulheres, que é o macho alfa. Nós não temos que agradar o macho alfa, não temos que. Mas isso é uma condição. Estar bem connosco. Isto daria aqui uma Isto longa é conversa. preciso. Isto é uma cena da história Outro. que nos foi incutida e que é dramática e que temos que A conseguir. tal competitividade que Sim, existe quando há um claro. macho alfa. Isso, enfim. Mas ela já tem tudo na cabeça. Muito bem, aproveitando o vosso gosto no futebol, eu sei que ambas
infelizmente não estão longe das minhas cores, uma do Sporting, outra do Sporting de Braga. Sempre até isto temos em comum. Há Mas sempre um Sporting. eu, para terminar, onde é que eu assino para me tornar sócio vosso, do vosso movimento? Pois, claro, tu és um feminista, sim. Quando houver oportunidade, serás então Muito convocado bem. para essa Convocado, guerra. exatamente. Para essa guerra Rita boa. e Iva, ainda bem que vieram. Obrigada, Obrigada, Nuno. As certezas, as dúvidas, as convicções e as causas de Rita Ferro Rodrigues e Iva Domingues, fundadoras da plataforma Maria Capaz. Todas as semanas é assim, no Ainda Bem Que Vieste, conversas interessantes com gente que marca a diferença. Na próxima semana estaremos de volta à RTP Informação. Volte connosco.